barquinho, vou navegando, eu estou remando, não sei quando vou chegar. Mas Jesus Cristo é o meu piloto, tenho confiança e sei que não vou afogar. Vou navegando sobre o mar, vou navegando, não posso parar. Vou remando em alto mar, vou remando com a esperança de chegar. Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos cumprimentar mais esse dia com a paz do Senhor e estamos chegando para prosseguirmos a nossa bendita caminhada pela Bíblia Sagrada, a santa, inspirada, perfeita Palavra de Deus. Hoje vamos ler o capítulo 3 de 2 Samuel. Convido você para abrir a sua Bíblia. Se você não puder, ouça com atenção. Capítulo 3, versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam enfraquecendo. Verso 2. E a Davi nasceram filhos em Hebrom, e foi o seu primogênito Amnon, de Ainoã, a Jizreelita. Verso 3. E seu segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, o carmelita. E o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. Verso 4. E o quarto, Adonias, filho de Agite. E o quinto, Cefatias, filho de Abital. Verso 5. E o sexto, Itreão, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Verso 6. E havendo guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, sucedeu que Abner se fez poderoso na casa de Saul. Verso 7. E tinha tido Saul uma concubina cujo nome era Rispa, filha de Aiá. E disse Isbosete a Abner: Por que possuíste a concubina de meu pai? Verso 8. Então irou-se muito Abner pelas palavras de Isbosete e disse: Sou eu, cabeça de cão, que pertença a Judá? Ainda hoje faço beneficência à casa de Saul, teu pai, a seus irmãos e a seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi, e tu hoje buscas motivo para me acusar por causa da maldade de uma mulher? Verso 9. Assim faça Deus a Abner e outro tanto, se como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Verso 10. Transferindo o reino da casa de Saul e confirmando o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Berseba. Verso 11. E nenhuma palavra podia ele responder a Abner, porque o temia. Verso 12. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: De quem é a terra? E disse mais: Comigo faz o teu acordo, e eis que a minha mão será contigo, para tornar a ti todo Israel. Verso 13. E disse Davi: Bem, eu farei contigo acordo, porém uma coisa te peço: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Verso 14. Também enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: Dá-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Verso 15. E enviou Isbosete, tirou-a de seu marido, a Paltiel, filho de Laís. Verso 16. E ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela, até Baurim. Então lhe disse Abner: Vai-te agora, volta. E ele voltou. Verso 17. E falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo:
Já há muito tempo que procuráveis que Davi reinasse sobre vós. Verso 18. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou a Davi, dizendo: pela mão de Davi, meu servo, livrarei o meu povo das mãos dos filisteus e das mãos de todos os seus inimigos. E falou também Abner aos de Benjamim, e foi também Abner dizer aos de Davi, e em Hebrom, tudo o que era bom aos olhos de Israel e aos olhos de toda a casa de Benjamim. Verso 20. E foi Abner a Davi em Hebrom, e 20 homens com ele, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Verso 21. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei, e ajuntarei ao rei meu senhor todo Israel, para fazer acordo contigo, e tu reinarás sobre tudo que desejar a tua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele foi em paz. Verso 22. E eis que os servos de Davi e Joabe vieram de uma batalha, e traziam consigo grande despojo. E já Abner não estava com Davi em Hebrom, porque o tinha despedido e se tinha ido em paz. Verso 23. Chegando, pois, Joabe e todo o exército que vinha com ele, deram aviso a Joabe, dizendo: Abner, filho de Ner, veio ao rei, e o despediu e foi em paz. Verso 24. Então Joabe foi ao rei e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, por que, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente? Verso 25. Bem conheces a Abner, filho de Ner, que te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e entender tudo quanto fazes. Verso 26. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, e o fizeram voltar desde o poço de Sirá, sem que Davi o soubesse. Verso 27. Voltando, pois, Abner a Hebrom, Joabe o levou à parte à entrada da porta para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu, por causa do sangue de Azael, irmão de Joabe. Verso 28. O que Davi, depois ouvindo, disse: inocente sou eu, e o meu reino para com o Senhor para sempre, do sangue de Abner, filho de Ner. Verso 29. Caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca na casa de Joabe falte quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se tenha a cajado, ou quem caia à espada, ou quem necessite de pão. Verso 30. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter morto a Azael, seu irmão, na peleja em Gibeão. Verso 31. Disse, pois, Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes e cingi-vos de sacos, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Verso 32. E sepultando a Abner em Hebrom, o rei levantou a sua voz e chorou junto da sepultura de Abner, e chorou todo o povo. Verso 33. E o rei, pranteando a Abner, disse: havia de morrer Abner como morre o vilão? Verso 34. As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como os que caem diante dos filhos da maldade. Então todo o povo chorou muito mais por ele. Verso 35. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia. Porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça, e outro tanto, se antes que o sol se ponha, eu provar pão ou alguma coisa. Verso 36. O que todo o povo, entendendo, pareceu bem aos seus olhos, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem aos olhos de todo o povo. Verso 37. E todo o povo e todo Israel entenderam naquele mesmo dia que não procedera do rei que matasse a Abner, filho de Ner. Verso 38. Então disse o rei aos seus servos:
Não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe e um grande? Verso 39. Que eu hoje estou fraco, ainda que ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são mais duros do que eu. O Senhor pagará ao malfeitor conforme a sua maldade. Prezados irmãos e ouvintes, lemos então o capítulo de número 3 aqui de 2 Samuel. Para a nossa meditação, eu quero reler o versículo 1. E houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. E Satanás me atrapalha com ameaça ruim, uma certeza me aquece, meu Cristo, ora por mim. Meus amados irmãos e ouvintes, como já vimos no capítulo anterior, após a morte de Saul, Abner, o capitão do exército de Israel, não apoiou Davi para que esse se tornasse rei sobre todo Israel no lugar de Saul. Ao contrário disso, Abner constituiu como rei a Isbosete, filho de Saul. Mas a tribo de Judá fez Davi como rei sobre si. O verso que relemos nos informa que passou a haver constantes guerras entre os reinos de Isbosete e Davi. Porém, nos informa o texto sagrado que o reino dos filhos de Saul, ou do filho de Saul, Isbosete, ia se enfraquecendo, enquanto que o reino de Davi ia se fortalecendo cada dia mais. A razão disso era espiritual. Davi estava sob a vontade de Deus, enquanto que o reino da casa de Saul estava fora do plano do Senhor, pois o projeto do Senhor para com todo Israel era ter Davi como rei. Meus amados irmãos e ouvintes, aprendamos a lição. Quem está do lado de Deus vai de vitória em vitória, só se fortalecendo. Quem está fora da vontade de Deus não permanece por muito tempo e vai se enfraquecendo e diminuindo a cada dia. O lugar, meus queridos, mais seguro para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. Aí, jamais o inimigo poderá nos destruir. Vamos de força em força. Abner se deu mal. Neste capítulo, vemos sua trágica morte. Entendo que sua sorte poderia ter sido outra se ele tivesse ficado do lado certo, se ao invés de apoiar a casa de Saul, que já estava rejeitada por Deus, ele tivesse apoiado a Davi. Amados irmãos, quem fica do lado de Deus está sempre
do lado certo e será sempre vencedor. Querido irmão, irmã e ouvinte, busque discernimento espiritual para que quando os embates e guerras surgirem no meio do povo de Deus contra você, você não fique do lado errado. Fique sempre do lado onde o Senhor está. Assim, você seguirá sempre de vitória em vitória e Deus lhe fortalecerá a cada dia. Não fique do lado errado, fique do lado em que Deus está. Filhos do Senhor em terra estranha, eu não canto assim disse Israel. No salgueiro estão as harpas penduradas. Oremos, amados irmãos. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por mais este capítulo da Tua Palavra, por essa mensagem que o Senhor tem trazido ao nosso coração. Que quem fica do lado do Senhor sempre será vencedor. Meu Deus, nos dá discernimento espiritual para que jamais fiquemos do lado errado. Querido Pai, só o Senhor é que pode abrir os nossos olhos espirituais para que jamais tomemos decisões erradas e fiquemos onde o Senhor não está. Ajuda-nos por Tua graça para sempre ficarmos do lado do Senhor. Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Eu não canto assim disse Israel. Muito bem, meus amados irmãos, estamos chegando ao final do nosso quadro e mais esse dia. Espero que você tenha sido abençoado hoje e a cada mensagem, a cada leitura da palavra do Senhor. Fique firme no seu propósito. Com certeza, Deus ainda tem grandes coisas para a sua vida e para a minha vida através do poder da sua palavra. Amém? Desejo a você um dia de paz, de vitória. E aguardo você amanhã para lermos o capítulo de número 4 aqui de 2 Samuel. Um abraço. Fique na paz gloriosa de Jesus, nosso Salvador. Neste mundo sou aqui um peregrino. Minha pátria é as moradas de Jesus. Nesta terra tenho lutas e tristezas, mas almejo minha pátria muito feliz. Eu anelo descansar junto de Cristo.